Certo, então são 7 horas, a hora que a gente eleva o nosso pensamento a Jesus e tenta, né, ampliar a nossa capacidade vibratória, buscando uma percepção muito maior da vida, de tudo aquilo que engloba a criação divina, de todas as faixas vibratórias positivas que reinam nesse universo desconhecido das almas errantes. Nesse momento, nós pedimos a Deus que nos abençoe, que abençoe o nosso lar, que abençoe o nosso grupo de estudo, que faculte no Senhor a ligação mental com os benfeitores espirituais, para que possamos, nesse intercâmbio, nesse circuito de ideias, ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão, absorver da espiritualidade aquilo que há de melhor no entendimento desta obra, que é uma obra totalmente voltada para o despertamento e para o desdobramento espiritual do ser humano. Abençoe-nos, Senhor, a todos, que possamos realmente tentar entender bem gradativamente, em cada detalhe dessa proposta, aquilo que a gente já pode, já tem condições de aplicar na própria existência para um crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça nesse momento de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai, né, estudar agora, dar sequência ao capítulo 3. Esse capítulo 3, ele é intitulado Matéria Mental. Matéria mental nada mais é que a matéria que emana do nosso pensamento. Quando nós estamos pensando, o que é pensar? Será que a gente tem, assim, uma definição? Pensamento, parece que é uma coisa tão intrínseca, tão pessoal, tão íntima. Nós vemos uma situação e essa situação nos faz pensar. Nós estamos assistindo um programa de televisão ou lendo uma página de jornal, seja ele, né, online ou físico, nós estamos refletindo, pensando. Nós estamos pensando constantemente. E enquanto estamos pensando, nós estamos manipulando energia. Nós estamos fazendo com que a energia que está no estado latente, como um fluido cósmico universal, ela se movimente, como as águas de um lago que estão paradas. É a maneira que um objeto toca-lhe a face, ela produz ondas. Ela entra em agitação. Assim está o oceano do fluido cósmico universal, que recebe o influxo do nosso pensamento. Então, ele se agita, ele se mobiliza, ele toma forma, ele tem vida, e essa vida vai acontecer à medida que o pensamento a alimente. Então, se eu estiver pensando, por exemplo, em uma pessoa, eu estou moldando essa pessoa na minha atmosfera, né? Naquela atmosfera mental que nos circunda, que nós acostumamos a chamar de aura, que é a projeção do espírito que não está limitada ao corpo físico. Ele irradia a uma certa distância, dependendo da sua capacidade moral. E dentro desse espaço que ele alcança, que é como se fosse a nossa própria atmosfera, em referência ao planeta, que também tem uma atmosfera que o envolve, ali fica o campo virtual do nosso pensamento. Se pensarmos, por exemplo, agora, num quadro comum como o da Mona Lisa, naturalmente, nessa atmosfera fluídica que nos circunda, o fluido cósmico universal, ele vai tomar a forma desse quadro, porque ele é suscetível à ação do
pensamento. O pensamento no fluido cósmico universal é como se fosse as mãos de um escultor que vai lá numa pedra bruta, que é uma matéria inerte, e dá-lhe uma forma, dá-lhe uma aparência, né, que inspira outras pessoas que a veem. O nosso pensamento, ele não está visível na nossa dimensão de vida, mas ele está visível na dimensão daqueles que estão acima de nós, não naqueles que estão na mesma condição e nem abaixo, mas aqueles que estão acima enxergam as nossas criações mentais. Então, é muito comum que os espíritos superiores leem os nossos pensamentos, porque eles têm acesso a essa visualização que o pensamento projeta. Nós nunca estamos sozinhos, é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, preocupado com esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, vivos e mortos, questiona, né, se eles influenciam em nossos pensamentos e atos. E influenciam a tal ponto que eles nos dirigem. Então, quando pensamos, na verdade, e na maioria das vezes, estamos sendo conduzidos a pensar de acordo com mentes que nos são favoráveis. Aí a gente pode falar, então eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu sou um joguete na mão dos espíritos? Não é bem assim. Porque o impulso inicial, quem dá o canal da sintonia, é o ser humano. Quando eu penso no bem, os bons espíritos estão sintonizados naquela faixa e podem me inspirar para o bem, trazer ideias, trazer reflexões positivas. Quando eu penso naquela mesmice, né, na superficialidade dos valores materiais, para a gente não dizer na mediocridade do pensamento comum, nós vamos estar naquela faixa social dos valores temporários, dos valores que se dão às propostas de conteúdo, como filmes, como novelas, como esportes. E ali a gente fica com um pensamento extremamente rasteiro. Quando eu penso negativamente, novamente eu adentro um campo onde uma legião, um oceano de ondas mentais inferiores estão vibrando, e o meu pensamento, quando desce a esse ponto, é como se fosse um poderoso imã que atrai aquelas vibrações para potencializar a sua criação mental. Então, eu posso ter criações mentais positivas, criações mentais sem valor espiritual algum, e criações mentais negativas, a partir do pontapé inicial da criação da ideia que cabe ao espírito. A partir daí, nós entramos na leitura aonde nós paramos semana passada, quando ele afirma pensamento das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, parece assim que ele fala de uma forma poética, né? Princípio elementar, fluido cósmico universal, emanando incessantemente no campo cósmico. É porque ele varre o universo. O fluido cósmico universal, ele está em cada milímetro quadrado do universo. Ele é uma matéria inerte. Ele é uma matéria que aguarda um impulso, porque nós não temos o nada. Ontem, quando fazemos o estudo, nós questionamos isso, né? Porque falávamos sobre a sobrevivência do espírito à morte, e algumas pessoas disseram, mas e o nada? Agora, o que é o nada? Será que a gente consegue conceber? Por exemplo, você pega um espaço na sua casa, em cima de uma mesa, ou num canto de um quarto, e diz, ali eu não tenho nada, mas eu tenho espaço. E nesse espaço eu tenho uma matéria gasosa que compõe a atmosfera do nosso planeta. Eu tenho
bilhões de vida microbiana que eu não consigo ver, a não ser com um aparelho adequado. Então, eu tenho uma matéria que foge à minha percepção. Eu não tenho nada, até porque eu não consigo conceber o nada. No universo, a distância, por exemplo, de um planeta ao outro, nós temos um espaço. E por termos um espaço que já preenche aquilo que nós habituamos chamar de nada. O que tem dentro desse espaço? Toda uma vida, toda uma matéria que foge à minha capacidade de percepção. Então, eu não consigo nem conceber o que é o nada, porque o nada não existe. Existe toda uma realidade que nós estamos começando a descortinar com a ajuda dos espíritos primeiro e agora com o apoio da ciência, quando define o universo como um reino de ondas. Então, nós temos, por exemplo, no universo, esta matéria em estado latente. O que é um estado latente? Imaginamos uma semente. A semente, ela tem uma árvore, mas em estado latente, ela é uma semente. Eu preciso plantar, regar, cuidar, ter sol, ter um solo fértil, e daquela semente minúscula surge um ser imenso, que vai ter frutos, que cada fruto vai ter sementes, para o ciclo natural da vida. Mas enquanto ela era uma semente, a árvore que existe ali dentro, ela está num estado latente, ela ainda não existe. Ela não está moldada, mas ela ali tem uma potencialidade. Ou melhor, ela já existe ali dentro. Faltam recursos para que ela venha à tona. Assim é o fluido cósmico universal. Ele está em estado latente em todo o universo. E o nosso pensamento movimenta ele. Assim como o pensamento do Criador expande o universo com todos os seus segredos que nós nem ainda ousamos discutir, das galáxias, das estrelas, dos buracos negros, dos buracos de minhoca, de toda uma realidade categoricamente científica que a gente está engatinhando. Os telescópios trazem uma imagem e a gente vai fazendo deduções. O nosso planeta é a mobilização do pensamento do seu governador espiritual e de seus ministros que fazem com que todo o fluido cósmico universal, que foi condensado na forma que ele tem hoje, mesmo essa forma sendo suscetível a transformações, porque é uma característica da matéria, ele segue o influxo do pensamento do Cristo. Nós também comandamos um universo celular, um universo atômico, que está sob a ação da nossa mente. Mas a nossa mente também projeta para fora de nós, dentro da nossa atmosfera fluídica, a expansão do nosso pensamento. É por isso que o pensamento ele é uma matéria. Porque se nós temos uma trindade universal de Deus, Espírito e matéria, não sendo criador nem criatura pensante, o pensamento é fruto do espírito, da sua manipulação da matéria latente do fluido cósmico universal. Auscultando de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo. Eletricidade e magnetismo são características da matéria. São características, nós temos a eletricidade estática, nós temos o magnetismo natural. Observemos, por exemplo, nas construções mais simples. Nós temos, por exemplo, minerais que têm magnetismo, que nós, vulgarmente chamamos de ímã. Ele tem a capacidade de atrair as partículas de ferro, ele tem polos diferenciados do seu próprio magnetismo. Nós temos, por exemplo, animais que se aproximam um do outro através do magnetismo que os atrai, que faz com que eles
se aglomerem em colônias, em colmeias, em sociedades. Nós temos, por exemplo, a junção dos arcanjos, que também se fazem por magnetismo natural. O próprio sentimento que nós classificamos como amor dentro do nosso degrau de ascensão espiritual, ele parte de um magnetismo, quando nós nos sentimos atraídos por alguém, porque há um foco magnético que une aqueles dois espíritos. Um ser preenche no outro expectativas e faz com que ele se interesse. O magnetismo que ele projeta pode até não ser recíproco, mas quando ele projeta, faz com que o outro se sinta atraído. Produzem eletricidade e magnetismo. Depois nós vamos entrar, né, num campo que vai ver onde temos um campo elétrico, nós temos um campo magnético e vice-versa. Sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e de matéria mental dos seres criados. Estudamos o pensamento ou um fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos, que se exprimem as legiões angélicas, por processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos e raios descontínuos. O que ele quer falar para nós? Tudo tem o mesmo princípio. A diferença do nosso pensamento, do pensamento de um anjo, é a energia da vibração. O pensamento do espírito superior é ultra rápido. Por isso que a psicografia é rápida. Geralmente, o espírito que está psicografando tem uma ascendência moral sobre o médium. Diferente das cartas psicografadas, que são espíritos em condição mediana. Mas, por exemplo, quando você está psicografando a mensagem de um espírito superior, é rápido, por quê? O pensamento dele está numa frequência muito acima da nossa. A nossa frequência é uma frequência natural, a frequência de reflexão, a deles é de ação. A frequência do pensamento de um anjo emite raios ultracurtos. Vamos voltar lá para o nosso estudo do átomo. Lembra quando a gente estudou o átomo como um núcleo cercado de uma nuvem de elétrons? Quando os elétrons das camadas de valência, aqueles lá das últimas camadas, eles são retirados por uma fonte de energia, gasta-se uma energia muito menor do que aquelas para retirar os que estão próximos ao núcleo, porque tem que vencer uma atração maior. E aí a gente fez até um comparativo, energia maior, da nossa prece. Quando a nossa prece está voltada para valores extremamente simples, né, que o nosso pensamento não foge muito, ela movimenta energias nas últimas camadas da matéria mental que emitimos quando pensamos. E quando ela parte de um sentimento, um estado raro, ela movimenta os átomos próximos do núcleo. Aí está a diferença do nosso pensamento para o pensamento dos espíritos superiores. Eles pensam numa intensidade tão grande que o seu pensamento emite raios ultracurtos. Quais são os raios ultracurtos? Nós vemos os raios X, os raios gama, os raios ultravioletas para frente. Então, tem grande poder de penetração. A prece de um espírito superior alcança a divindade. A nossa prece, às vezes, não passa nem do telhado da casa, porque ela está movimentando ondas longas, extremamente lentas, que sofrem a refração
com muito pouca energia. É como se nós tivéssemos, por exemplo, uma luz que está presa dentro de um cômodo, e se você vedar esse cômodo inteiro, ela não consegue passar as barreiras da alvenaria. Ao passo que você tem uma radiação, pega, por exemplo, quem gostar, né? Tem lá um documentário sobre Chernobyl, e ali nós temos um reator que até hoje emite radiação. Mesmo tendo feito um túmulo de chumbo à sua volta, que seria um elemento tão pesado que conteria aquelas partículas, ela consegue extravasar, porque são raios extremamente curtos, que nada é barreira. Aí eu entendo por que a minha prece não cura, porque a minha prece não está envolvida em energia. E essa energia maior é o sentimento. Mas não pode ser o sentimento que está no cérebro, aquele cérebro treinado, aquelas palavras bonitas. É o sentimento da pureza do coração. Simão Pedro e João, quando andavam na rua, os doentes ficavam nas calçadas e a sombra dos apóstolos curavam. Porque eles já projetavam de si tanta vontade de fazer o bem, baseada no trabalho da Casa do Caminho, não era apenas vontade, não era apenas aspiração, já era uma realidade da vida deles, haviam renunciado a tudo, então eles viviam num circuito de energia altíssima, a ponto de curar. Jesus, no meio da multidão, quando alguém toca ali as vestes, ele fala: de mim saiu virtude, saiu aquela energia curativa. E a pessoa estava receptiva numa polaridade diferente, que é o estudo do próximo capítulo. Ela recebe o influxo e corrige um campo celular doente. Então, nós vemos o que o nosso pensamento é capaz de fazer. Eu posso pensar de forma superficial. Vamos fazendo uma vibração. Aí a gente pensa, né, com uma vontade danada, mas pensa, é um exercício. Mas eu posso pensar em intensidade. E como é que eu aumento o fluxo da energia do pensamento? A partir do momento que eu começo a deixar a predominância dos valores espirituais, é justamente isso, Rita. Por isso que o amor cobre uma multidão de pecados, porque o amor, ele é uma energia imensa, como o ódio. É a mesma energia em polaridades diferentes. Quando eu odeio uma pessoa em um movimento, elétrons próximos do núcleo, porque aquele ódio agride a pessoa da mesma forma que o amor pode amansar. E as pessoas que odeiam costumam evoluir muito mais do que a gente que está na superficialidade, né? Daquele amornamento que não é nem quente nem frio. Porque quando ele inverte a polaridade do sentimento, ele cresce. Nós estamos estudando, né, o livro Paulo e Estevão. E eu vejo isso na personalidade de Saulo. Ele era uma energia vital, totalmente numa polaridade. Quando ele muda, ele continua a mesma energia, mas num outro ponto. Então a gente pensa assim, mas como é que uma pessoa pode mudar tanto? Ele não mudou, ele apenas redirecionou o sentimento. Ele já era aquilo tudo, só que voltado a valores. E ele passava por cima, ele perseguia, ele torturava e até matava cristãos. Porque ele não tinha limite para a sua energia, como ele não tem a partir do momento da sua conversão. Ele se destrói, ele é torturado, ele né, recebe as chibatadas em praça pública, ele é expulso, ele é colocado para os urubus comer semi-morto. E renova, porque é muita energia direcionada para uma atividade. Quando a gente sai do amornamento, que a pessoa quer ser agradável com todo mundo, não quer se indispor com ninguém. É uma qualidade, sim, das suas faces, da sua posição, mas a energia do pensamento, ela precisa converter o medo, a insegurança, o interesse
pessoal, que é o maior empecilho do crescimento do espírito. Quando eu quero bem, quero para todos, mas eu quero para mim primeiro. Eu quero fazer uma obra muito grande, mas primeiro eu quero me resguardar. Quando eu pensar mais no outro e esquecer desse interesse de buscar para mim primeiro, eu vou estar começando a mudar polaridades. Então, este pensamento nosso, ele é um pensamento atômico. Se eu penso e mobilizo a matéria, eu faço com que os átomos da matéria quintessenciada do fluido cósmico universal, já que toda a estrutura é a mesma, seja da nossa matéria visível como da matéria invisível. Se na matéria visível ela tem uma construção atômica, invisível também tem. A diferença é que uma está na condição de ondas e a outra na condição de partículas. Partículas é visível, ondas não são. Mas a estrutura de criação é a mesma. Então, eu estou pensando e a energia desse espírito que flui como as águas de uma cachoeira fluem, ela vai captar essa energia, ela vai atraí-la por questões magnéticas e vai começar a mobilizá-la. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos o caso de Jovino. E Jovino era um homem que se apaixonou por uma mulher. Ele era casado, tinha sua família, mas se encantou pelas qualidades de uma jovem. E ele pensava nela 24 horas por dia. Ele estava em casa com a família pensando nela. Ele estava no trabalho, ele pensava nela. Ele criou uma imagem que não era ela, mas era uma imagem dela ao seu lado. Era uma criação fluídica que emanava de si uma energia eletromagnética que prejudicava a própria família. Um vidente, totalmente despreparado e sem conhecimento, diria que ele estava sob a ação de uma entidade espiritual. E, na verdade, era uma forma pensamento. Era uma criação mental que ele alimentava pelo sentimento. O sentimento movendo energias fortes. E aquele ser que não tinha uma vida real, mas tinha uma vida energética, ele interferia na ambiência da casa. Olha que ponto chega o nosso pensamento. É por isso que os espíritos preparam uma reunião mediúnica, eles têm que queimar formas, pensamentos, para limpar o ambiente de construções mentais que emitem cargas eletromagnéticas. Imaginemos os médiums que vão para a reunião mediúnica e não têm noção disso. E chegam lá e ficam assim, eu queria tanto que o espírito tal viesse e me orientasse, que atendesse meu filho, que atendesse a minha esposa. E ele vai fazendo o quê? Blocos de energia eletromagnética que começam a influenciar. Na reunião daqui a pouco nós temos uma série de mistificações de interferência pelo pensamento desgovernado de uma pessoa que está ali despreparado, sem conhecimento. Por isso que o livro chama mecânica, mecanismo da mediunidade. Ele vai nos ensinar a nos portar diante do fenômeno. Eu tenho que chegar ali dentro e esquecer o interesse pessoal, o egoísmo de querer tudo para mim e o orgulho de achar que eu sou melhor do que os outros. Se eu conseguir vencer esses 3 pontos, eu estou apto a trabalhar no campo mediúnico. Senão, eu estou ainda incipiente, eu estou ainda me preparando para essa reunião, para que eu possa atrapalhar o mínimo possível. Nem é questão de ajudar, não, mas atrapalhar menos. Aí eu vejo quanto que eu já atrapalhei trabalhos mediúnicos, porque eu não tinha esse conhecimento, e ia movido muitas vezes pela curiosidade, buscava tentar identificar os espíritos desnecessariamente, porque o planejamento é muito maior. Quando nós fazemos o culto na nossa casa, a leitura do Evangelho em família,
os espíritos queimam formas mentais. E como é que essas formas mentais geram? Ah, mas eu tomo conta do meu pensamento. Tomo. Mas eu vou lá e ligo a televisão e vou assistir programa político. Aí eu vejo o político que eu não gosto, eu começo a fazer uma série de classificações infelizes. Ah, é isso, é aquilo e tudo. E eu vou jogando no ar toda uma energia mental de agressividade. Aí depois eu assisto um programa de morte, aqueles programas, né, que são sensacionalistas, que a televisão quase sangra junto com eles. E eu fico, nossa, mas esse fulano tinha que morrer, aquilo ali, ó, tem que ter pena de morte. Eu nem dou conta das reflexões e indução mental, um capítulo que nós vamos estudar. Eu estou jogando tudo isso no ambiente da minha casa. E depois eu quero deitar para dormir e ir para o mundo espiritual elevado. Eu não vou, eu vou ficar preso, perdão, a construções eletromagnéticas que vão influenciar sonhos totalmente sem sentido. A gente fala, não sei de onde que sai um sonho desse, da minha reflexão. Agora, prepara para o sono. Junta a família, fotografia do pensamento, livro Obras Póstumas. A Rita está colocando aí para a gente. Excelente. Nós temos, por exemplo, tínhamos, que já desencarnou, nos Estados Unidos, um homem chamado Ted Sirius. Me parece que ainda há um documentário sobre ele na internet. E ele tinha um pensamento tão forte, claro que ele não nasceu assim, ele fez um desenvolvimento através de ciências novas, hoje classificadas como mentalismo, que um fotógrafo preparava uma câmera e pedia a ele que pensasse em alguma coisa. Por exemplo, na Torre Eiffel. Ele concentrava, firmava o pensamento a tal ponto, fazia um sinal, o fotógrafo tirava foto comum, foto nossa, né? Que está aí no ultravioleta. E a imagem da Torre Eiffel saía ao lado dele. O pensamento dele descia a materialização desse ponto. Pessoas que pensam em doença acabam construindo. O corpo físico é uma matéria, né, que também é volúvel ao pensamento. O corpo espiritual muito mais ainda. O corpo espiritual ele vai se metamorfosear de acordo com o pensamento. Você pega o livro Libertação de André Luiz, o capítulo Uma Cidade Muito Estranha, nós vamos ver o que a indução hipnótica, mais um capítulo que a gente vai ver à frente, é capaz de fazer com o perispírito. Quando você faz a pessoa acreditar que é alguma coisa e ela se transforma. Livro Loucura e Obsessão, capítulo Confronto de Forças, onde nós tínhamos duas deidades que se digladiavam em formas mitológicas do demônio. E no trabalho que eles classificavam como exoantropia, aonde o mentor espiritual chamava pelo nome aquela construção, que era uma plástica, que era uma máscara fluídica, que a pessoa acreditava ser por indução hipnótica de obsessores, ela vai voltando à sua realidade quando o nome é citado e aquela imagem começa a derreter e ele retorna aquilo que ele era. O perispírito evolui, o corpo físico também. Tudo o nosso pensamento. Tudo a nossa matéria mental que nós estamos atraindo para nós e expandindo, e direcionando e atirando nas pessoas e recebendo das pessoas. Então, eu não tenho que ter medo, por exemplo, da macumba que colocaram lá na esquina. Aquilo ali é uma proposta de energia, mas o pensamento é muito maior. Alcança muito mais, viaja mais rápido que a velocidade da luz. E se a gente não se manter num nível do comum para cima, com certeza receberemos a influência daqueles pensamentos negativos. Mas voltando ao desdobramento natural, se nós, antes de dormir, adquirirmos o hábito de orar, de pegar o evangelho e pedir a Deus que quebre as energias ruins da vida, aquilo que nós
derrapamos, e é natural que façamos isso, porque somos espíritos imperfeitos, mas que nos dê muita força, principalmente nesse momento do desdobramento, que a nossa prece seja sentida, não seja uma coisa, meu Deus, me proteja, que eu tenha uma boa noite de sono, ao interesse pessoal, né, que eu tenha uma boa noite de sono, e acorde melhor. Não, faça algo sincero. Com certeza o desdobramento se faz de forma muito mais natural e muito mais saudável. Ontem, conversando com a pessoa na casa espírita, ela me disse: o dia que eu venho à casa espírita, eu consigo dormir sem medicamentos. Isso por quê? Porque eu levo para casa a reflexão da proposta que estava ali, da ambiência que estava ali, da energia que a gente absorve. Então, eu consigo diluir isso naturalmente e não precisar de psicotrópicos para dopar o corpo físico para a indução do sono. Podemos levar esse ambiente para a nossa casa, a partir do momento que na nossa casa também tenha reflexões de nível superior. Corpúsculos mentais. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físicos e extrafísicos, ele sempre tem esse detalhe. Todas as construções dos planos físicos e extrafísicos têm a mesma natureza. Eles estão apenas numa vibração diferente. As casas do mundo espiritual são casas, são matérias sólidas para os espíritos, mas não visíveis para os nossos sentidos. Elas estão numa dimensão sólida, diferente da nossa, porque ela está numa quintessência que Allan Kardec chamava, por isso, matéria quintessenciada. Mas, na verdade, ela está sólida, e é uma construção como as nossas construções. A diferença é que quando a gente vai fazer uma reforma, a gente precisa destruir, descompactar de forma brutal. A nossa matéria precisa ainda, né, de marreta para derrubar uma parede, para pegar aquele resto de construção, triturar e transformar em outras. No mundo espiritual, por ser uma matéria muito mais sensível ao pensamento, o pensamento magnético que gerou pode desestruturá-la sem gerar resíduos, retornando aquela construção ao fluido inerte, ao fluido cósmico universal. Assim se faz nas instâncias superiores, assim se faz nas instâncias inferiores com a ação de energia espiritual. Entretanto, ele, né, corpúsculo, ele ainda é matéria. A matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nós achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Isso é claro. Nós caminhamos, como diz Emmanuel, numa linguagem química, do urânio para o hidrogênio, do elemento mais pesado da tabela periódica, do elemento natural com maior número atômico para o elemento mais leve. Mas aqueles elementos que ali estão, somados aos elementos sintéticos desenvolvidos em laboratório, é aquilo que nós temos na dimensão da vida física. Na dimensão da vida espiritual existem outros, que estão cada vez mais rarefeitos, sem deixar de ser matéria. Então, a gente não pode mensurar o mundo espiritual com a nossa realidade. Por isso que eu falo assim, eu não consigo conceber que lá exista uma cidade, uma praça, uma árvore. Por que não? Porque se lá nós temos uma matéria muito mais elevada, muito mais evoluída. Prova disso o nosso perispírito.
ele tem a mesma formação agora do nosso corpo físico, porque o corpo físico exerce sobre ele uma influência mecânica, tanto que se porventura eu tiver que amputar um membro, eu vou desencarnar sem um membro perispiritual. Mas eu vou permanecer sem ele? Não. E como é que eu vou fazê-lo surgir? Pela mente. Eu vou mentalizar o membro amputado e o perispírito vai tomar forma, ele é plástico. Aí eu vou chegar no mundo espiritual com 95 anos. Eu vou permanecer, né, naquela decadência, naquela decrepitude física? Não, porque característica biológica, o perispírito vai remoçar, vai chegar a uma idade que eu queira, eu posso ficar com 20, com 30, com 50, a idade que me for mais aprazível. Isso por quê? Porque a minha mente comanda aquela estrutura de matéria mais sensível. Assim, nós vamos plasmar vestimentas, construções, como nós estudamos no livro Devastação do Invisível, né? Sobre as construções no mundo espiritual, sobre a vestimenta do mundo espiritual. Da onde que surge aquilo? Será que são confecções que estão lá plantando algodão? Não, é a mentalização daquilo ali. É a criação através da aglutinação desse fluido para a construção de um objetivo. Por isso, o Livro dos Espíritos nos ensina que, para o espírito, o pensamento é as mãos para o homem físico. Aquilo que eu preciso da manipulação da mão, da força, eu vou desenvolver com as questões do pensamento. Temos ainda aqui, nos diz André Luiz, as formações corpusculares como bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias. Consideramos os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Olha, é uma afirmação do espírito. Temos ainda aqui, no mundo espiritual, as formações corpusculares com base no sistema atômico. Então, não é diferente. A matéria que eles têm lá é a mesma matéria que nós temos aqui, em vibração diferente. Em condições vibratórias diferentes, consideramos os átomos, tanto do plano físico como do plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Então, a matéria, fluido cósmico universal, é estrutura atômica. Pensamento, estrutura atômica. Construção física, estrutura atômica. Construção espiritual, estrutura atômica. A matéria muda apenas a sua vibração. Ela tem uma variedade do corpúsculo visível à onda invisível, e dentro desse espaço ela tem N vibrações. Por isso, o universo está cheio de matéria que nos escapa a percepção, hoje medida como energia. Matéria e energia têm é o mesmo conceito, é a mesma estrutura. Então, nós podemos falar que a nossa matéria física é a energia que está coagulada, próxima, compacta, mas que pode descompactar à medida que se muda as circunstâncias à sua volta. Como, por exemplo, na erupção vulcânica, onde nós temos uma pedra que se torna um líquido, porque ela sofre uma alteração muito grande da temperatura. E ela, então, desagrega aquela construção atômica e se torna um lago de lavas, que mais à frente se resfria e volta à condição de mineral duro, impermeável. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas
sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprime frequência e cor peculiares. Então, o nosso pensamento, vamos colocar aqui o ser espiritual, e envolve o ser encarnado, perdão, encarnado. E ele tem a sua aura, que é a expansão do espírito. Dentro dessa aura, dessa atmosfera fluídica, nós temos o fluido cósmico universal, como ele está em tudo, dentro do corpo, fora do corpo. Mas nesse espaço, ele cria as formas mentais do pensamento. E isso aqui vai ter cor, vai ter cheiro, vai ter vida, a partir do momento que a mente, espírito, ser pensante, alimente com energia. Então, por exemplo, os espíritos podem sentir o cheiro do nosso pensamento, sim. Nossa, que a pessoa é desagradável. Há pessoas que já sentem. Só de estar perto de alguém, fala, nossa, como é que fulano é desagradável, né? A atmosfera dele é ruim. Onde é que ele chega, as pessoas se afastam. Pelos valores, pelos conceitos, pelos paradigmas que ele tem, que nada mais são que a verbalização da sua energia mental. Quando ele melhora isso, né, as pessoas, ao chegarem próximas, ficam sentindo bem. Fala que a pessoa tem um carisma, porque quando ela fala, as pessoas gostam de estar próximos a ela, como acontecia com Chico Xavier. Só de aproximar dele, você sentia-se bem, emotivo. Quantas pessoas que iam entrevistá-lo e choravam? Não sabiam por quê, mas entravam numa emotividade. Imaginemos Jesus. Olha o que Públio escreveu sobre ele, né? Aqueles que veem são obrigados ou a amá-lo ou a temê-lo, porque se estão do meio para cima, o amam, se estão do meio para baixo, o temem, pela sua energia, porque ele é positivo. Ele é uma pessoa que emana uma aura gigantesca. Então, quando nós vamos buscar Jesus, a gente entra nessa frequência, né? E toda onda procura reciprocidade. Ela procura um lugar para poder transformar o seu objetivo que ela foi lançada em algo que ela possa colher. Nosso pensamento também é assim. Nós já somos tudo isso sem saber. Quando nós estamos, né, indiferentes com uma pessoa, com uma situação, a nossa aura fica carregada, toma cor apropriada, né, daquele sentimento que a gera. E essa cor já é medida, já é fotografada pela fotografia Kirlian. Ela mostra, às vezes, até estados de saúde e doença pela cor que ela projeta. Quando nós estamos voltados para o bem, para o trabalho, a nossa aura toma uma cor diferenciada. Porque a energia daquele sentimento bom movimenta as cores mais altas, né, de maior frequência, como o azul, o anil, o violeta, e não o vermelho intenso, alaranjado, que é o princípio do trabalho. Quando nós estamos num processo de trabalho ativo, de curas espirituais, nós estamos mobilizando energias de grande penetração, de grande vontade, que entram na construção física da matéria e corrigem órgãos e sistemas que estão desconexos. Aí está a mecânica da cura espiritual, do passe magnético, da irradiação à distância. Então, não é a frase dada lá, nós vamos fazer uma irradiação, então pego um texto decorado, né, e faço uma declamação
Claro que isso às vezes pode até sensibilizar a pessoa, mas tem que partir do sentimento. Às vezes a pessoa tem até dificuldade de expressar, mas na sua fala, ela põe tanta humildade, tanto sentimento, que ela acaba conectando outras pessoas. Aquilo ali vai tomando uma energia maior e um alcance maior. Por que que a nossa visão é limitada, né? Porque ela está voltada para grandes interesses, porque eu ainda não tenho a capacidade de enxergar em profundidade. Vemos, por exemplo, médiuns que são videntes, que têm uma percepção maior. Alguns têm uma capacidade profunda. Foi perguntado certa vez a Chico Xavier se ele via realmente a viagem da seiva pelas plantas. E ele muito, né, a contragosto de não querer nunca parecer ser uma pessoa fenômeno, disse: "Ah, se eu me concentrar muito, eu consigo ver". Olha a capacidade de penetração daquela visão. Ele enxergava por dentro dos vegetais, aonde passava a água, onde passava ali, né, a energia transformada em glicose, em clorofila. São potencialidades da alma. Falei assim: "Ah, mas eu não consigo isso, né, e só de pensar que eu não consigo, eu já limitei toda a minha projeção". Nós temos que começar a pensar como espíritos imortais, ou como, né, tá agora nos diz, o homem é um Deus que acredita ser um tolo. Nós precisamos acreditar que somos deuses, porque a alma tem consigo uma capacidade muito grande. Isso aqui é independente da parte mediúnica. Eu não dependo que o espírito chegue até mim para que eu pense melhor. Eu pensando melhor, eu atraio melhores companhias, porque são questões de sintonia. Quanto melhor eu pensar, mais bem acompanhado eu vou estar. E melhor vai ser minha capacidade de doação. E melhor vai ser a projeção de energias que eu poderei lançar através dos olhos, através do sopro, através da fala. A gente fala do sopro, né? A visão mais bonita da Gênese que a gente tem da criação divina é quando Deus sopra ali a alma, né? Como parte dele, ele doa para o ser humano. E isso é a vida, como cantava Gonzaguinha, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor, daquela energia pura. Dali sai a vida. Dali sai algo que não retorna, porque palavra nenhuma retorna, energia nenhuma que foi jogada para fora retorna. E a gente, quando projeta algo positivo, com certeza, este algo projetado encontra o seu objetivo na lei de sintonia e frequência e faz transformações aonde alcança. Nós vamos parar nesse ponto. Semana que vem a gente entra na questão da matéria mental e da matéria física e vamos chegar à conclusão que André Luiz quer traçar para nós. Não há diferença. A diferença está simplesmente na frequência da matéria. Nós temos no universo Deus, Espírito e matéria, Deus ainda inacessível à nossa compreensão, Espírito, essa potencialidade que está acima da matéria para interagir nela, para saber utilizá-la, para transmutá-la, para transformá-la em todas as suas concepções, desde a matéria física da nossa construção, às matérias quintessenciadas que correm o universo. Para isso, precisamos de um desenvolvimento do emocional, para que possamos mobilizar as energias de grande ação, de grande penetração, que estão lá próximas do núcleo atômico, que precisam de um grande movimento, de um grande influxo para romper a atração e emitir consigo os raios de grande penetração. Toda vez que a gente encerra o nosso estudo, a gente faz a nossa visualização. A visualização nada mais é que uma emissão mental. Nós estamos visualizando o lar cristão Paulo de Tarso.
Então, algumas pessoas que conhecem a instituição pensam na instituição, na entrada, nos internos, nos quartos, nos funcionários. E por que que é importante essa visualização? Porque a matéria que está sendo construída e direcionada é um fluxo de energia que começa a ser derramado sobre aquela casa. E que os espíritos que lá trabalham, porque nós temos espíritos simpáticos a todas as pessoas, e aqueles que lá estão, aproveitam, absorvem esse fluxo de energia e direcionam sobre aqueles que estão ali, doentes, talvez insatisfeitos com a condição, ou necessitados de amparo médico espiritual, como todos nós somos. Então, quando a gente prepara o nosso encerramento, e eu peço a todos nesse instante que façam a sua visualização, que pensem no Lar Cristão Paulo de Tarso, ou que pensem na espiritualidade, no seu mentor amigo, pedindo que possa mobilizar estas energias e direcioná-la para aquela instituição, para que todos que ali estão possam receber essa energia numa forma de abraço fraterno, porque não estão sozinhos na caminhada da encarnação. Quem sabe, Senhor, se um dia nós também não precisaremos tanto desse influxo. Quem sabe quem de nós não estará numa instituição dessa ou nesta mesma, recebendo a graça da espiritualidade como uma bênção de uma jornada aonde começa a se aproximar da libertação, do retorno à pátria-mãe espiritual, das bem-aventuranças que foi essa vida, de todos os acertos, de todos os equívocos e de todas as experiências que nós estamos angariando nesta vida. Permita, Senhor Jesus, que o esclarecimento seja para nós a verdade que nos liberta, que não nos deixa cair nas infantilidades e nem nas armadilhas que a vida ainda está cheia. Que possamos, como seres despertos, manter o nosso comprometimento com a verdade, com o crescimento espiritual, com o despertamento de valores pessoais, aonde nosso Pai Celestial nos aguarda há muito tempo para desempenharmos um papel predominante na vida. Abençoe-nos, Senhor, abençoe nosso pequeno grupo de estudos e a todos aqueles que nos acompanham, assistindo os vídeos e também contribuindo para o despertamento de todos nós. Que Deus esteja conosco, que nos dê um excelente final de semana, que nos dê uma nova semana de grandes desafios, para que possamos continuar trabalhando, crescendo, caindo e aprendendo cada vez mais.